Ok, bom, retomando aqui a gravação da sessão da manhã, de hoje mesmo, dia 12 de janeiro de 2021, vamos retomar aqui a pauta do dia. A gente parou na primeira parte da manhã, no item do 11, teve uma vista de mesa para a doutora Ludmila. Então, agora o próximo processo é o item 12, também da relatoria da doutora Sara. Por favor, Sara, com a palavra. O item 12 é do Ronaldo Adriano, é a exigência de imposto suplementar do IRPF do ano calendário de 2007, apurado em decorrência de glosa de contribuição à Previdência Oficial, conforme notificação de lançamento que está as folhas 14 a 17. De acordo com a descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos. Glosa de 26 mil, indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Oficial por falta de comprovação de previsão legal. Só é permitido deduzir da base de cálculo do imposto de renda a parte do empregado do INSS. Apesar do informe apresentado pela ZF do Brasil indicar o valor total, a parte do empregador não é dedutível do IR. De acordo com a planilha apresentada, foram deduzidas 4 cotas de INSS do empregado nos valores de 318, totalizando 1.273. A quinta parcela de janeiro de 2008 só pode ser utilizada na DIRPF 2009. O contribuinte impugnou o lançamento, conforme relatado pela DRJ, a notificação possui erro de vício, uma vez que não indica com clareza quais deduções foram aceitas e aquelas desconsideradas, tampouco os documentos que ensejaram este procedimento pela autoridade. Demonstra insatisfação com o ocorrido, uma vez que efetuou o preenchimento de sua declaração de acordo com o informe apresentado pela pessoa jurídica ZF do Brasil. Apresenta cópia do informe de rendimentos, uma vez que jamais teve qualquer intenção de lesar o fisco, sendo notório que houve erro na análise das suas DIRPF. A DRJ julgou a impugnação improcedente, entendeu que a contribuição do INSS do reclamante fiscalizado correspondeu a 5 parcelas de 318, vencidas nas datas tais, incidente sob base de cálculo de 2.894, na alíquota de 11%, uma vez que oferiu salários de 9 mil acima do teto máximo de contribuição. Do contexto de todos os documentos, conclui-se que somente o recolhimento do INSS cota reclamante é dedutível. O contribuinte apresentou o presente recurso em 9/3, no qual, em síntese, requer sejam desconsiderados a multa e os juros aplicados com base na DA de 2007 apresentada, concedendo-lhe o direito de recolher o imposto com base nas informações constantes na DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora em 2001, uma vez que a fonte pagadora teria se dado conta do erro de informação e corrigido as informações originalmente apresentadas. Apresenta novo informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora com base nas informações retificadas. O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade e dele eu conheço. Inicialmente, o contribuinte não se insurge contra a glosa da dedução de contribuição à Previdência Oficial, de forma que a matéria a ser examinada recai sobre o pleito para exclusão da multa de ofício dos juros de mora, sob o argumento de que teria sido levado a erro pela fonte pagadora dos rendimentos. A existência do erro alegado está comprovada pelo comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto na fonte às folhas 5. Erro este confirmado pela DRJ. Constata-se está incorreto o informe de rendimento fornecido pela reclamada ao notificado, documento pelo qual este se baseou a preencher sua declaração de ajuste, não existindo erros, não existindo reparos a fazer no trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal. Também, para amparar seu argumento, o recorrente juntou novo comprovante às folhas 69. Assim, diante do conjunto probatório juntados aos autos, o recurso merece ser provido, uma vez que o entendimento deste conselho, que já se encontra simulado, é no sentido de que a existência de erro no preenchimento da declaração de ajuste, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento da multa de ofício. Aí cito a súmula 73. Estou dando provimento parcial, provimentar o recurso para excluir a multa de ofício aplicada. O provimento parcial, né? Você botou juros, né? Porque eu acabei de me ater que ele também pede a questão dos juros, né? De mora. Ok, aí você corrige, então, no caso.
Vou ter que acrescentar aqui quanto aos juros de mora, que esses não podem ser afastados. Em relação ao tributo, podem ser afastados em relação à multa, né? E você colocaria também na emenda, faz essa observação. Ok. Então vai ser um provimento parcial para afastar a multa de ofício. E os juros aplicados sobre a multa de ofício, conforme... já que essa teria sido afastada, né? E você vai colocar, só que o juros... Isso é consectário, né? Então, afastando uma, já cai naturalmente, mantém o juros sobre a parte principal. Pode ter a justa na redação. Dúvidas? Mário? Acompanhe o relator de provimento parcial para afastar a aplicação da multa de ofício. Ok. Acompanhe também, relatora. Eu também acompanho. Acompanhe a relatora. Igualmente acompanho. Acompanhe, relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou dado esse provimento parcial. Agradeço a Sara. Obrigada a todos. Disponibilizou, né? E a gente passa, então, a relatoria agora para o Dr. Mário, com o item 13. Continuamos com o Ronaldo, agora vai ser o Ronaldo Iabruti, né, o recorrente. Por favor, Mário. Obrigado, presidente. São dois processos do mesmo contribuinte, o item 13 e 14. Se possível, eu gostaria de ler o 14 primeiro. Certo. E agora não é mais do que veio da turma extraordinária, né? O item 14 é lançamento de IRPF por falta de comprovação de gastos com despesa médica e dedução indevida de pensão alimentícia e omissão de rendimentos recebidos. O contribuinte, então, é o Ronaldo Iabruti dos Santos Pereira. O processo aqui é o 15.504.011.924/2010-18. Esse caso aqui, especificamente, as alegações dele, do contribuinte, é que ele estava sob fiscalização do outro exercício, do outro ano calendário, só que ele não fala isso, e que ele teria apresentado os documentos nessa outra fiscalização, tá? E, no caso, a DRJ ainda teve o trabalho, ela baixou em diligência primeiro, e depois ela buscou nos autos dessa outra fiscalização os documentos comprobatórios, porque o contribuinte não apresentou nesse processo nenhum documento comprovando, mas ela buscou nos autos do outro processo. Eu vou fazer uma leitura que isso aqui impacta no outro julgamento também. Então, trata-se de lançamento de IRPF decorrente de falta de comprovação de gastos relativa à despesa médica e pensão alimentícia e omissão de rendimentos. Esses processos todos que eu vou relatar agora pela manhã são casos repetitivos, então eu não estou citando as folhas. Então, esses destaques em verde não constam do voto, é só para referência de vocês, onde está o acordo, a notificação de lançamento e o recurso e os documentos que eu achar que é relevante para chamar a atenção de vocês, tá? Mas não consta porque nós não podemos colocar nesse caso, né? Na impugnação apresentada em relação a todas as infrações apuradas, o contribuinte limita-se a informar que se encontrava em procedimento fiscal pela fiscalização da Receita Federal, onde teria sido disponibilizada toda a documentação solicitada. Acrescenta que tal esclarecimento já teria sido feito mediante atendimento a termo de intimação recebido e anexa cópia do referido termo e respectiva resposta apresentada. Antes de ser submetido ao julgamento, ao aviso da informação prestada, a autoridade julgadora de piso baixou o processo de diligência, solicitando que fosse anexado aos autos cópias dos documentos apresentados pelo contribuinte nos termos do quanto afirmado na impugnação. O procedimento retornou da diligência com despacho da unidade fiscal de origem, informando que não teria sido localizado dossiê com documentos que o contribuinte alega ter apresentado durante o procedimento fiscal. Baseado em tal informação, foi elaborado um novo despacho de diligência pela autoridade julgadora de piso, com determinação para que fosse informado ao impugnante quanto à não localização dos documentos que alega ter entregue, e intimação para que fossem apresentados os documentos comprobatórios das decisões glosadas. Foi assim elaborado pela unidade de jurisdição do contribuinte termo de intimação fiscal, onde foi solicitada ao interessado a apresentação dos documentos que comprovem todas as deduções declaradas. Em resposta a tal intimação, inicialmente foi pedido a dilação do prazo de mais 20 dias, e no vencimento desse novo prazo, foi apresentado correspondência onde afirma o recorrente que
Ao verificar a documentação solicitada, identificou que o período relativo à intimação já teria sido objeto de procedimento fiscal, realizado em 2010, onde teria sido, inclusive, já emitido o respectivo auto de infração, conforme cópia que anexa a tal expediente. Complementa que entende assim ter demonstrado que cumpriu com todas as suas obrigações tributárias, na ocasião, apresentando em tempo hábil a documentação solicitada e sofrendo as penalidades previstas em lei, e requer a das ações apresentadas para o cancelamento do respectivo termo de intimação. No julgamento de piso, foi inicialmente esclarecido pela autoridade julgadora que o auto de infração anteriormente lavrado contra o contribuinte, conforme descrito acima pelo próprio autuado em resposta à intimação, contém lançamento referente apenas ao IRPF relativo ao ano calendário 2006, período, portanto, distinto do presente lançamento, que é o ano calendário 2007. Relata que no próprio termo de verificação fiscal lavrado, a autoridade fiscal lançadora esclareceu ter constatado que a DIRPF 2008 do contribuinte estava retida em malha fiscal e que as informações referentes ao exercício 2008, ano calendário 2007, não fizeram parte daquele auto de infração. Entretanto, foi verificado que os documentos relativos ao ano calendário 2007 foram apresentados pelo contribuinte, posto que constante da exigência no termo de início de fiscalização, e juntados ao já citado auto de infração. Dessa forma, foi procedida a análise de tais documentos pela autoridade julgadora de piso, documentos esses referentes à presente notificação correspondente ao ano calendário 2007. Foram consideradas como devidamente comprovadas, mediante os recibos apresentados, algumas das despesas médicas declaradas, sendo afastadas as respectivas glosas. Foram mantidas as demais glosas por ausência de comprovação, sendo também mantida a infração relativa à omissão de rendimentos, posto que juntado comprovante emitido pela fonte pagadora confirmando tais pagamentos. Certificado do acordo, foi apresentado recurso voluntário, onde volta a afirmar que apresentou toda a sua documentação comprobatória dentro do prazo legal, que teria comprovado todas as deduções apresentando os documentos solicitados e que em nenhum momento teria sido listada a complementação das informações. No que se refere à omissão de rendimentos, afirma ter cometido lapso ao não declarar tais rendimentos, pois sobre os mesmos haveria retenção de imposto retido na fonte, que praticamente elimina o efeito do acréscimo do valor a pagar. No tocante à prestação alimentícia, entende o contribuinte como devida à glosa, posto que obrigatória nos termos do acordo judicial firmado, o qual anexa ao recurso, não se tratando de pagamento por mera liberalidade. Advoga que as deduções declaradas atendem a todas as especificações, tendo sido devidamente comprovadas e justificadas, sendo apresentados os respectivos documentos no momento em que teria sido alvo de um procedimento fiscal, pugnando pelo provimento do recurso. Juntamente com o recurso, apresenta em cópia de petição direcionada à terceira vara de família de BH, relativo ao pagamento de pensão aos filhos e requisições de descontos pedidos pelo juízo, comprovante de depósito em dinheiro e expediente endereçado ao Banco do Brasil, onde consta autorização do autuado e da pessoa jurídica, consultoria e gestão fiscal para a efetivação de transferência de valores para as contas dos filhos, estrada contra corrente da pessoa jurídica e cópia da petição direcionada à segunda vara de família da comarca do Rio de Janeiro, dando conta de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, fixando pensão alimentícia a ser paga pelo autuado das filhas, sem qualquer comprovação da devida homologação judicial. Passo para o voto, presidente. Omissão de remessa civil de pessoa jurídica. Afirma o recorrente ter cometido lapso ao não declarar os rendimentos apontados. Portanto, não foi contestada tal omissão. Importante destacar que o imposto de renda retido na fonte relativo à referida omissão foi devidamente considerado no lançamento, conforme se constata na linha 13 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, elaborado pela autoridade fiscal lançadora, devendo ser mantido o lançamento relativamente a tal infração. Glosa de despesas médicas. O contribuinte não apresenta qualquer documentação tendente à comprovação das despesas médicas que foram objeto de glosa no lançamento, e tampouco articula novas justificativas. Limita-se a voltar a afirmar que apresentou toda a sua documentação comprobatória dentro do prazo legal, durante o procedimento de autoria fiscal, e que teria comprovado todas as deduções apresentando os documentos solicitados e que em nenhum momento teria sido listada a complementação das informações. Ciente do lançamento fiscal, torna-se patente o fato de que os documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para atestar as despesas médicas por ele declaradas e que foram objeto de glosa, exatamente por falta de comprovação. Também é fato que os documentos apresentados pelo então impugnante foram objeto de acurada análise pela autoridade julgadora de piso, tendo sido, inclusive, considerado alguns desses documentos como comprovatórios de gastos, sendo afastadas as respectivas glosas. Assim, totalmente improcedente a alegação de que em nenhum momento teria sido chamado para a complementação das informações,
uma vez que devidamente certificada a notificação do lançamento e do resultado do julgamento de piso, onde constam exaustivamente demonstradas as infrações apuradas e os motivos do não acatamento da despesa do objeto das glosas. Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que o interesse recorrente tinha plena ciência de que a documentação por ele apresentada se mostrou inconsistente para o efeito de comprovação das despesas médias glosadas. Ciente de tal decisão, caberia ao autuado, devidamente advertido quanto à deficiente de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar a improcedência das glosas. Entretanto, no recurso, hora em apreciação, limita-se a reproduzir a lacônica alegação de que teria apresentado toda a sua documentação comprobatória durante o procedimento de auditoria fiscal, que teria comprovado todas as deduções. Alegações essas devidamente enfrentadas e contestadas no julgamento de piso, não merecendo reparos a decisão exarada quanto a tal infração, pois que o recorrente não trouxe quaisquer outros argumentos ou documentos que pudessem refutar o que foi decidido em primeira instância. Dedução com pensão alimentícia. Foram glosados valores declarados como incorridos com pagamento de pensões alimentícias pelo contribuinte aos filhos Fábio e Carla. Em sua defesa, afirma que atendeu ao disposto no regulamento, pois cumpriu com os dois requisitos previstos na legislação, ou seja, existente decisão judicial e comprovou o efetivo pagamento, com os depósitos realizados nas contas dos beneficiários. Assim, argui que no tocante à dedução de pensão alimentícia de R$150 mil, o valor foi glosado indevidamente, pois, conforme a decisão judicial que anexa, o pagamento é obrigatório, não se tratando de simples liberalidade. Esclarece que no ano calendário objeto do lançamento teria havido desconto de pensão alimentícia diretamente da fonte pagadora, somente de seu principal empregador, mas obteve renda de outras fontes, por serviços prestados sem micro empregatício. Para atender ao acordo de pensão celebrado e homologado judicialmente, referente ao período que não sofreu retenção na fonte da pensão alimentícia, teria efetuado mensalmente depósitos bancários nas contas de seus beneficiários alimentantes, Fábio e Carla. Afirma que a origem dos recursos depositados, ter sido a conta corrente, bancária do próprio. Depois eu vou melhorar isso aqui, que está bem sem nexo. Ter sido a conta corrente bancária do próprio contribuinte, bem como a distribuição de lucros para o contribuinte na sociedade, consultoria e gestão empresarial a ser limitada, onde é sócio e que foram depositados diretamente nas contas do beneficiário por sua conta e ordem. Juntamente com recursos foram apresentados, eu já li esses documentos que foram apresentados, né, lá no relatório. Analisando esses mesmos argumentos, apresentados pelo autor já na fase purgatória, foi destacado pela autoridade julgadora de piso que, em relação aos comprovantes de depósitos feitos nas contas dos filhos Fábio e Carla, por meio de cheque bebê liquidado, juntado aos autos, não há demonstração de que tenha sido o contribuinte o depositante, uma vez que referidos depósitos não são identificados. Portanto, o contribuinte tinha plena ciência de que, não sendo o depósito identificado, deveria ter juntado cópia dos extratos bancários para demonstrar que os cheques foram conversados em sua conta, motivo pelo qual foi mantida a glosa. Verifica-se que nos documentos acostados, juntamente com o recurso, as mesmas inconsistências. Não, verifique-se nos documentos acostados, juntamente com o recurso, as mesmas inconsistências. Foram apresentados diversos comprovantes de depósito em conta corrente em dinheiro, nas contas de Fábio e Carla, que somados totalizam 148.422, sendo 74.211 para cada beneficiário. Entretanto, conforme destacado, trata-se de comprovantes que não apresentam qualquer identificação quanto à sua origem, seja no que se refere à fonte ou no que se refere à natureza de tais pagamentos e depósitos. Com vista a se comprovar a origem, somente foram apresentadas duas correspondências, assinadas por procuração em nome do contribuinte, onde solicita transferências de valores em benefício dos filhos. Essas coisas vêm endereçadas ao Banco do Brasil, vou apresentar aqui. Onde solicita a transferência de valores em benefício dos filhos Fábio e Carla, ambas no mês de março de 2007. No entanto, não consta qualquer evidência ou confirmação do efetivo envio e recebimento de tais documentos pela instituição financeira destinatária. Também foram apresentados outros 6 expedientes, esses oriundos da pessoa jurídica, consultoria e gestão empresarial, onde se solicita a transferência de valores em benefício de Fábio e Carla, especificamente nos meses de fevereiro, abril e maio, com a mesma deficiência quanto à ausência de qualquer evidência ou confirmação do efetivo envio e recebimento de tais documentos pelo banco destinatário. De acordo com tais documentos, somente 2 depósitos teriam se originado da conta corrente do contribuinte. Ocorre que as outras evidências apresentadas tendentes à comprovação foram as 2 correspondências, assinadas por procuração em nome do contribuinte, onde se solicita a transferência de valores em benefício de Fábio no mês de março. No entanto, não consta qualquer confirmação do efetivo envio e recebimento de tais correspondências pela instituição financeira destinatária.
caberia ao contribuinte apresentar outros elementos que de fato comprovassem tal operação, tal como cópia dos extratos bancários, para demonstrar que os cheques foram completados em sua conta, ou mesmo a transferência direta entre contas. Entretanto, não foi apresentado tal extrato ou qualquer outro documento. Melhor sorte no assiste aos supostos comprovantes relativos aos depósitos realizados no mês de fevereiro, abril e maio. Foram apresentados 6 expedientes, oriundos da pessoa jurídica consultoria e gestão empresarial, onde se solicita a transferência de valores em benefício de Fábio e Carla, que apresenta a mesma inconsistência quanto à ausência de qualquer evidência do efetivo envio e recebimento pelo banco destinatário. Nesse caso, foram apresentados extratos da conta corrente da referida pessoa jurídica, relativos ao período de janeiro a setembro de 2007. Ocorre que as pessoas jurídicas não podem ser confundidas com as pessoas físicas dos sócios, em homenagem ao princípio contábil da entidade. Com muito mais pertinência, não se pode confundir as movimentações financeiras da pessoa jurídica com pagamento de pensão alimentícia judicial devida pelo sócio, não sendo assentável a alegação de tal natureza por total oficiência às normas contábeis e empresariais. Tendo sido expressamente advertido de que os depósitos bancários apresentados não se prestavam a comprovação do suposto pagamento de pensões, devido à falta de identificação de sua origem e natureza, caberia ao autuado ter juntado aos autos outros documentos de comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual deve ser mantida a respectiva glória de tais valores. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento. Eu voto, presidente. Ok. Aberta a palavra dos conselheiros, se alguém tem alguma questão. Então, passar a votação. Martin. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade no item 14, negar provimento ao recurso. Então, item 13 agora, né, doutor? Mário? Tudo bem? Tá. Vou fechar a porta para diminuir o ruído. Porque o item 13 é o mesmo contribuinte. Aqui é o seguinte, mais ou menos parecidas as irregularidades, só que tem um pouco mais de outro exercício, né? E o contribuinte aqui, nesse caso específico, ele alega que apresentou todos os documentos para a Receita e que esse documento não aparece em lugar nenhum, tá? Se vocês pegarem a folha 6 do processo, tem lá um recibo, tem lá o termo de intimação e no final do termo de intimação está escrito assim, documentação recepcionada em 24/12 com a rubrica e o número de matrícula simplesmente. Aí ele fala, ó, entreguei tudo que está no termo, tá, o fiscal, e ele mesmo fala assim, deveria quem recebeu ter conferido, se não conferiu, ele assumiu esse problema. Então, isso aí eu vou ler agora para a gente discutir aí a situação. Ok? Então, o contribuinte Ronaldo Abrúdio dos Santos Pereira. Agora o processo 15.504.005.904/2010-16. Lançamento de imposto da pessoa física, por falta de comprovação de gastos declarados, relativa à dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesa médica, dedução indevida de providência privada e de despesas com instrução. Esse verde eu chamo a atenção novamente, que são destaques apenas para referência dos colegas. As circunstâncias da atuação e os argumentos estão resumidos no relatório do acordo. Juntamente com a impugnação, o contribuinte apresenta certidões de nascimento das filhas e de seu pai, como forma de comprovar as respectivas relações de dependência. Quanto aos gastos declarados, como deduções, informa tratar de despesas incorridas com o próprio declarante e seus dependentes, sendo que toda a documentação comprobatória dos gastos teria sido entregue à Receita Federal, conforme comprovante de protocolo de entrega que anexa a sua impugnação. Antes de ser submetido ao julgamento, à vista da informação prestada, a autoridade julgadora de piso baixou o processo de diligência, solicitando que fosse anexado aos autos cópias dos documentos apresentados pelo contribuinte nos termos do quanto afirmado na impugnação. O procedimento retornou da diligência com disparo da unidade fiscal de origem, informando que não teria sido localizado dossiê com documentos que o contribuinte alega ter apresentado durante o procedimento fiscal.
Baseado então, em informação, foi elaborado um novo despacho de inteligência pela autoridade julgadora de piso, com determinação para que fosse informado ao pugnante quanto à localização dos documentos que alega ter entregue. Intimação para que fossem apresentados os documentos comprobatórios das deduções glosadas. Foi assim expedido novo termo de intimação, onde foi solicitado ao interessado a apresentação dos documentos que comprovavam todas as deduções declaradas. Em resposta a tal intimação, o contribuinte apresenta corresponder, ele pede dilação de prazo por 20 dias e, após o vencimento, apresenta correspondência onde afirma que, ao verificar a documentação solicitada, identificou que a mesma teria sido entregue conforme o comprovante que anexa a tal resposta. Complemente que é a folha 6, tá, esse comprovante. Complemente que, dessa forma, toda a documentação solicitada já se encontrava em poder da Receita Federal, em resposta a termo de intimação fiscal anterior e antes mesmo da conclusão do procedimento fiscal. No julgamento de piso, foram considerados como devidamente comprovados os dependentes declarados pelo autuado, conforme as certidões de nascimento apresentados, sendo afastada a respectiva glosa. Foram mantidas as demais glosas por ausente de comprovação, haja vista a falta de atendimento à intimação, para a apresentação de comprovando das demais deduções. Certificado o acordo, foi apresentado recurso voluntário, onde volta a afirmar que toda a sua documentação comprobatória já se encontrava em poder da Receita, tendo sido entregue em vias originais. Conforme de comprovar tal afirmativa, apresenta cópia do termo de intimação fiscal para apresentação de documentos lavrado pela autoridade fiscal lançadora, ainda durante o procedimento de fiscalização, onde consta em seu rodapé uma sucinta informação de documentação recepcionada. Alega o recorrente que o servidor da Receita Federal recebeu a documentação informando que a mesma foi recepcionada e ainda que o auditor fiscal entraria em contato com o contribuinte para solicitar mais informações ou apresentar o resultado da fiscalização. Acrescenta que sempre manteve em boa guarda sua documentação fiscal e que, em relação à comprovação das deduções, atendeu às especificações e comprovou os pagamentos, sendo que, ao repassar a documentação da Receita Federal, essa não teria zelado pela sua boa guarda. Por outro lado, não caberia o atendimento da intimação para nova apresentação de tais documentos, posto que o período previsto no artigo 898 do então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda já teria sido ultrapassado, estando assim prescrito o prazo para a apresentação de documentos e pugna pelo provimento do recurso. Recurso é tempestivo. Resta como... passo para o voto, presidente. Resta como objeto do litígio, por ausência de apresentação de documentação comprobatória, as glosas relativas aos gastos com construção, com saúde e previdência privada. Alega o recorrente ter apresentado toda a documentação original, comprovatória de tais deduções, ainda durante o procedimento fiscal. Menciona que o servidor da Receita recebeu os documentos após a análise persecutória da documentação, e que o mesmo não deveria ter recebido os documentos, e sim solicitado ao contribuinte uma relação detalhada dos mesmos, o que não foi feito, assumindo o servidor, dessa forma, a responsabilidade total pela sua recepção, conforme o termo de intimação. Entende que não poderia ser novamente impelido à apresentação de tal documentação, posto que já prescrito o direito da administração tributária de intimá-lo para a exibição de documentos e que, após o recebimento, a Receita Federal teria assumido a responsabilidade pela administração e fluxo dos documentos juntados ao processo, até a conclusão da fiscalização. Relativamente ao direito de exigência de documentos pela administração tributária e prazos de prescrição de tal direito, temos os seguintes comandos do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época da ocorrência. Eu estou chamando a atenção aí essa questão da revisão, no artigo 835, estou sujeito à revisão. No que se refere ao prazo prescricional, há que se esclarecer que sua contagem somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário. E conforme a súmula vinculante 11 desse Conselho, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Portanto, baseado nos excertos da legislação ser reproduzidos, sem razão recorrente afirmar que não poderia ser novamente impelido a apresentação de documentação, posto que já prescrito o direito da fiscalização de ultimar a apresentação de documentos. Uma vez que os comprovantes de deduções e outros valores pagos devem ser mantidos em boa guarda e poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras quando essa julgar necessário, não se encontrando prescrito o prazo para sua exigência. Nesse sentido, temos os preceitos do artigo 195 do CTN. Temos também, os preceitos do artigo 195 do CTN, com especial destaque para seu parágrafo único. Parágrafo único, quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos. Assim preceitua. Aqui eu vou melhorar esse texto. O parágrafo 1 fala: os livros obrigatórios de escrituração comercial fiscal e os comprovantes de lançamento neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações que se refiram.
Toda a defesa apresentada pelo recorrente está baseada na afirmação de que, ainda durante o procedimento de titulação, já teria apresentado toda a documentação original, comprobatória das decisões por ele declaradas, apresentando como comprovante um recibo genérico, aposto em cópia do próprio termo de intimação, apenas com a informação de documentação recepcionada em 24 de 12 de 2008, uma assinatura ilegível e um suposto número de matrícula. Não há qualquer carimbo de recepção ou outra forma de identificação de que tal recibo tenha sido expedido e respectivos documentos tenham sido efetivamente recepcionados em alguma unidade da Receita Federal. Causa também espécie o fato de que o autuado, no próprio recurso, afirma que o suposto servidor da Receita recebeu a documentação após a análise perfunctória da documentação e que o mesmo não deveria ter recebido os documentos, que deveria ter sido solicitado ao contribuinte uma relação detalhada dos mesmos, que não foi feito. Ora, ciente de tal comportamento, totalmente atípico e não condizente com as melhores práticas, também seria dever do interessado exigir que o procedimento, por ele mesmo descrito, fosse adotado pelo suposto servidor que teria supostamente recebido os hipotéticos documentos, justamente para efeito de comprovação de sua entrega. No outro giro, também seria de bom haver a exigência que fosse efetivamente aposto um carimbo de recepção da unidade onde estaria sendo entregue a documentação, e principalmente a identificação do servidor responsável a quem estaria sendo repassada a guarda dos supostos documentos originais apresentados. Entretanto, nada disso foi observado, pois que o autuado simplesmente apresenta uma cópia de termo de intimação, com a simples declaração de documentação recepcionada, repito, com assinatura ilegível e um presumido número de matrícula, sem qualquer carimbo de recepção ou outra forma de identificação de que tal recibo tenha sido expedido e respectivo documento tenham sido efetivamente recepcionados em alguma unidade da Receita Federal. Conforme bem efetuado pela autoridade julgador de piso, o alegado recibo também não especifica quais documentos foram apresentados, não servindo de prova de que todos os documentos que comprovam as despesas declaradas teriam sido apresentados naquela ocasião. No outro giro, o contribuinte, além da solicitação feita durante o procedimento fiscal, ainda antes da apreciação de sua obrigação pelo dado fiscal de piso, teve duas oportunidades de apresentar a documentação, após ser intimado da notificação do lançamento e por ocasião da diligência requerida pela delegacia de julgamento. Entretanto, preferiu permanecer na alegação de que já teria apresentado a documentação solicitada. Não obstante, contraditoriamente, trouxe aos autos as certidões de nascimento das filhas para efeito de comprovação da relação de dependência. Mais uma vez, por ocasião da apresentação do recurso ao objeto de análise, o contribuinte deixa de constar quaisquer documentos que convençam a comprovação das decisões por ele declaradas em sua declaração do IRPF, limitando-se a reiterada alegação de que teria apresentado toda a documentação comprobatória mediante a exibição do já suposto recibo de entrega. Se a decisão proferida pela unidade julgadora de primeira instância caberia ao autuado, devidamente advertido quanto à deficiência de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar a improcedência das glosas ou pelo menos a efetiva entrega dos documentos originais em uma unidade da Receita. Entretanto, no recurso, em apreciação, limita-se a reproduzir a lacônica alegação de que teria apresentado toda a sua documentação comprobatória mediante, mais uma vez, a exibição do simplório suposto recibo, onde há sequer uma clara identificação do local ou servidor a quem teria sido entregue. Considerando a informação prestada pela unidade fiscal da Receita Federal de que não teria localizado qualquer documentação entregue pelo contribuinte, combinado com o fato de que não foi apresentado prova cabal da entrega de tais documentos, uma vez que o suposto recibo não apresenta elementos que atestem a efetiva recepção dos alegados documentos em alguma unidade da Receita, pelos motivos já declinados, entendo pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscal lançadora, relativa ao caso de construção, com saúde e previdência privada, devido à falta de comprovação das decisões declaradas. Esse tem voto por conhecimento do recurso no mérito negar o provimento. Eu voto, presidente. Ok. Observações? Martim? Acompanho. Também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Acompanho o ilustre relator. Eu me acompanho, acho que foi extremamente bem abordado. Parabenizo o Márcio. E então ficou negar provimento por unanimidade. E vamos passar então para o item 15. Por favor. Ok, obrigado, presidente. Item 15, então, o contribuinte é Nelson Lopes Chaves, e também o lançamento de pessoa física referente à omissão de rendimentos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista e compensação indevida de imposto retido na fonte.
O item verde aí são as peças processuais mais relevantes. Na impugnação, o autuado alega em síntese que o valor de fonte apontado na autuação seria inferior ao valor efetivamente retido pela fonte pagadora, que deve ser excluído da base de cálculo o valor correspondente a honorários advocatícios por ele pagos. Esse caso aqui, especificamente, ele teve uma retenção e depois o juiz mandou devolver uma parte. E ele alega que ele pediu o valor total. A decisão de piso julgou improcedente de impugnação, sendo mantido o crédito tributário. Certificado do acordo, foi apresentado recurso onde reitera a solicitação de exclusão da base de cálculo do imposto lançado, o valor correspondente a honorários advocatícios, conforme recibos que alega, anexado aos autos, e ordem judicial que teria determinado a retenção de 30% dos valores sorreguidos a título de honorários. Alega não ter havido qualquer omissão de rendimento de sua parte em relação ao processo trabalhista. Informa que o processo trabalhista que gerou os rendimentos versa sobre reconhecimento de direito dos reclamantes à complementação de aposentadoria, cujo trânsito julgado ocorreu em 91, gerando título executivo judicial. Ainda de acordo com o seu relato, passou-se assim a fase de liquidação, tendo havido várias execuções abrangendo diversos períodos, sendo os valores liberados somente após esgotar todos os meios do recurso interposto. Dessa forma, todos os rendimentos teriam sido declarados e o imposto apurado nos respectivos períodos de recebimento, 2001, 2002 e 2006. Acrescenta que, por determinação judicial, teria havido a retenção do imposto retido na totalidade das execuções e transmitidas as informações ao fisco em um único período, gerando dessa forma a informação do valor principal objeto do presente lançamento. Entretanto, conclui, isso não quer dizer que o recorrente naquele ano recebeu o importe informado, pois foi informada a totalidade do crédito esse que teria sido recebido de forma parcelada nos anos anteriores. Conforme já informado, eu vou melhorar isso aqui, porque tem muito informado, né? Conforme já informado as declarações de cada ano base. Requer, ao final, o acolhimento de suas declarações com a reforma desse... me perdoe, não é esse caso aí que foi devolvido uma parte, não. É um outro voto que nós vamos avaliar depois. Então, aqui, ele alega que foi pago em 3 períodos e não no período que foi declarado. O recurso é tempestivo. Trata, então, de omissão de rendimentos. Juntamente com o recurso foram apresentados, entre outros, correspondência de lavra do autuado, direcionada à autoridade fiscal lançadora, ainda durante a fase de auditoria, recibo emitido também pelo autuado em favor do escritório de advocacia, declarando o recebimento do valor decorrente de ação trabalhista e esparsas peças processuais relativas a processo judicial trabalhista com multiplicidade de autores, desse consórcio ativo. Analisando os argumentos articulados pelo contribuinte em sua impugnação, a autoridade julgadora de piso fundamentou sua decisão no sentido de que existe previsão normativa para a pleiteada de dedução dos honorários advocatícios, mas desde que devidamente comprovado nos autos do seu pagamento. Também ficou consignado que, por ocasião daquele julgamento, não constava nos autos o recibo do pagamento dos honorários advocatícios, contrato de prestação de serviço ou a transferência bancária dos alegados valores pagos. No recurso ao objeto de análise, o autuado representa os mesmos argumentos expostos em peça impugnatória, fazendo juntar esparsas peças do processo trabalhista que pouco ou nada acrescentam para o fim de esclarecimento dos fatos. Novamente, não foram apresentados documentos que comprovem o pagamento dos honorários, assim como os valores efetivamente pagos a tal título e a data de tais pagamentos. Cheia de decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, deveria o autuado, devidamente advertido quanto à ausência ou deficiência de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar o efetivo pagamento dos honorários, o montante que teria pago e a data de tais pagamentos. Entretanto, tanto na impugnação quanto no recurso, hora e apreciação, limites a alegações, sem a necessária apresentação de documentação robusta comprobatória de suas afirmações. Quanto ao efetivo valor do imposto sobre a renda retido na fonte relativa à omissão de rendimentos, objeto do presente atuação, consta dos autos comprovando de retenção do imposto retido na fonte, determinado pela Justiça do Trabalho, expedido pela fonte pagadora de tais rendimentos, onde o valor do IRRF coincide exatamente com aquele considerado pela autoridade fiscal lançadora no demonstrativo de apuração do imposto devido, especificamente em linha 9 da notificação de lançamento. Valor esse que corresponde ao informado pelo próprio contribuinte de correspondência enviada à fiscalização, ainda durante o procedimento de auditoria, conforme o expediente acostado aos autos pelo autuado juntamente com o recurso. Portanto, o valor de fonte considerado pela autoridade fiscal lançadora encontra de acordo com os elementos constando os autos, motivo pelo qual deve ser mantido sem qualquer reparo. Finalmente, quanto à multa aplicada, deve ser esclarecido que a notificação foi lavrada em face da revisão de ofício, né?
E a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina o artigo 44 da Lei 9.430. Portanto, decorre dispensa da previsão legal, sendo a atividade de lançamento vinculada, portanto, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na norma como necessário e suficiente para ensejar o fato gerador, cabe à autoridade proceder ao lançamento com devido a casos legais. Ante todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito por negar-lhe provimento. Obrigado. Dúvidas? Questionamentos? Martin, como vota? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Me acompanho, então ficou negar provimento para o item 15. Passemos ao item 16, interessado recorrente Newton Paulo. Obrigado, presidente. Item 16, então, Newton Paulo Azeredo Silveira. Lançamento do imposto de renda sobre a pessoa física, decorrente de falta de comprovação de gastos declarados a título de pensão, previdência privada, despesas com saúde e pensão alimentícia. No julgamento de piso, foram consideradas como devidamente comprovadas, mediante os recibos apresentados, algumas das despesas médicas declaradas, sendo afastadas as respectivas glosas e mantidas as demais glosas por ausência de comprovação. No recurso voluntário, invocando o princípio da verdade material, o contribuinte requer a modificação da decisão recorrida no que se refere à glosa de decisões declaradas a título de despesas médicas e de pensão alimentícia para tanto anexa ao recurso. Petição inicial relativa à ação de separação judicial consensual e homologação de acordo perante juízo da vara de família relativamente à ex-esposa e respectivos filhos. Ofício expedido pelo juízo da vara de família da comarca de Nova Iguaçu, determinando o desconto em folha do contribuinte de pensão alimentícia de uma outra filha, que já é uma terceira filha. Requer a produção superveniente de provas de pagamento de pensão a um outro filho, sob o argumento de que havia requerido os equipamentos do respectivo processo judicial que teria determinado o pagamento, mas ainda aguardava tal providência para a anexação da sentença. Em petição apresentada posteriormente ao vencimento do prazo para recurso, foram anexadas petição protocolizada junto à vara de família da comarca de Niterói, relativa à separação consensual da então esposa Maria Sueli, devidamente homologada em juízo, também conforme comprovante apresentado com pagamento de pensão, e protocolo de pedido de interdição e respectiva decisão judicial decretando a interdição de filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o hora recorrente. Esse caso aqui tem uma tipicidade também, que ele é o curador do filho e paga a pensão para o filho. E ele deduz a pensão que ele paga, ele alega que a mãe tem a guarda do filho, mas ele é o curador e ele deduz a pensão que ele paga para o filho que ele tem a curatela. É o relatório. Passo para o voto, presidente. Isso tudo em verde, isso são observações que eu estou fazendo aí quanto às folhas, tá, do processo. O recurso é tempestivo, o contribuinte não apresentou, conforme relatado no recurso, o contribuinte não apresentou qualquer argumentação contra a glosa relativa ao plano de previdência privada por ele declarado, tornando-se, portanto, definitiva a decisão de piso relativamente a tal item. Juntamente com o recurso, foram anexados aos autos novos documentos, com destaque para aqueles vinculados ao pagamento de pensões alimentícias, posto que não acatadas tais deduções devido à não consideração dos comprovantes de rendimentos pagos, onde constam os valores descontados a título de pensão, com prova suficiente. Tratando-se, portanto, de documentação complementar destinada a contrapor as razões que fundamentaram a decisão de julgamento de piso, possuindo vinculação direta com a questão objeto do presente litígio, entendo que devam ser acatados, posto que apenas complementa informações já prestadas na impugnação. Glosa de dedução com pensão alimentícia. Foram glosados valores declarados como pagamento de pensão aos filhos Ana Luísa, Lucas e Fábio Sandro, e às ex-esposas Nara e Sueli, devido à falta de comprovação da procedência de tais deduções. Relativamente aos filhos Ana Luísa e Lucas e à ex-esposa Sueli, vou botar uma crase aqui que eu sou chato, e a ex-esposa Sueli, juntamente com o recurso, foi apresentada a petição inicial relativa à ação de separação judicial consensual e homologação do acordo perante o juiz da terceira vara de família da comarca do Rio de Janeiro, onde consta, primeiro, determinação do pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa Sueli e aos filhos, todos menores no ano calendário objeto do presente lançamento, e cláusula de que o contribuinte manterá a ex-esposa como dependente do plano de saúde e arcará com os gastos relativos ao plano de saúde e instrução dos filhos.
dos filhos. Conforme consta da fundamentação no julgamento de piso, o contribuinte anexou os autos comprovando de rendimentos pagos, onde constam os valores descontados a título de pensão alimentícia. Contudo, não anexou cópia da decisão judicial de acordo homologado judicialmente, comprovando que tais pagamentos sejam decorrentes de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Não foi tal decisão considerada regular devido justamente à ausente comprovação da sua natureza. Considerando os documentos apresentados nessa fase recursal, que entendo complementares ou da impugnação, o destaque para o termo de audiência e homologação, tem que devidamente comprovado o pagamento das referidas pensões, por acordo homologado judicialmente, fazendo assim jus à dedução, conforme disciplina a norma, né, de regência. Nesses termos, deve ser estabelecido o valor de 54.103,61, relativamente às pensões alimentícias homologadas judicialmente pagas aos beneficiários Sueli, ex-esposa, Ana Luísa e Lucas, filhos menores à época da ocorrência das deduções. Quanto à pensão alimentícia declarada como paga a senhora Nara, também ex-esposa, juntamente com o recurso, foi apresentado um ofício de número tal, expedido pelo juiz da terceira vara de Nova Iguaçu, determinando desconto de folha do contribuinte de pensão alimentícia a ser paga à filha Nashara, devendo referida pensão ser entregue à mãe da beneficiária, Nara. Tudo conforme o referido ofício, sendo este o único documento apresentado pelo recorrente para atestar o aventado acordo judicial de pagamento da pensão judicial. Ocorre que o expediente, ofício 1556, é datado de 94, 9 de 12 de 1994, e dá conta de um acordo de redução de pensão alimentícia, o que legitima concluir o fato de tratar de alteração a acordo ou sentença judicial prolatada em data anterior, ou seja, anterior a 94. O período objeto do presente lançamento é o ano de 2003, e o documento apresentado data de dezembro de 94, não sendo apresentados outros documentos que explicitem os termos do acordo original de pagamento de pensão alimentícia judicial a beneficiária Nashara, por intermédio de sua progenitora Nara, especialmente quanto à situação da beneficiária no ano calendário objeto do presente lançamento, 2003, tais como idade e situação de dependência em 2003. Era dever do contribuinte, já no ensino da apresentação da impugnação, municiar sua defesa com os elementos de fato e direito que entendesse suportar suas alegações. Assim deveria instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, assim como os documentos que respaldassem suas afirmações. Assim, amigo de maiores detalhamentos, entendo que não consta dos autos elementos suficientes que atestem a regularidade de tais pagamentos, para efeito de dedução da base de cálculo do IRPF, devia de ser mantida a respectiva glosa. Agora, esse documento apresentado após o recurso foram anexados ao presente procedimento, após o recurso, petição protocolizada junto à vara de família da comarca de Niterói, relativa à separação judicial da então esposa Maria Sueli, devidamente homologada em juízo. Também foi apresentado o protocolo de pedido de interdição e respectiva decisão judicial decretando a interdição do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o pai, ora recorrente. Alega o interessado que tais documentos não foram apresentados à época própria devido à demora do Poder Judiciário em atendimento a seu pedido de desarquivamento dos autos do respectivo processo judicial. Considerando o motivo declinado pela apresentação extemporânea de tais documentos e tendo em conta os princípios da verdade material e de formalismo moderado, acato tais documentos e passo a examiná-los. Foram apresentados documentos que, segundo o recorrente, embasam a dedução de despesas médias de pagamento de pensão alimentícia judicial ao seu filho Fábio Sandro, sendo acostada a seguinte documentação: petição protocolizada junto à vara de comarca de Niterói, relativa à separação processual da então esposa Mara Sueli, homologada em 15 de 7 de 80, também conforme comprovante apresentado, com pagamento de pensão aos filhos André, Carlos e Fábio Sandro. E protocolo de pedido de interdição e respectiva decisão judicial decretando a interdição do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador o hora recorrente. Conforme a sentença proferida, foi procedida a interdição do filho do contribuinte, Fábio Sandro, devido à prova de sua incapacidade total em decorrência de acidente automobilístico, sendo nomeado curador o senhor Newton Paulo, hora recorrente. Relevante destacar o fato de que, nos termos da petição relativa a tal interdição, o interditado, Fábio Sandro, já havia ultrapassado a idade de cessação da dependência, sendo maior de 21 anos de idade. Nos termos do acordo de separação homologado judicialmente, os filhos do casal Maria Sueli e Nilton sob a guarda de dependência da mãe, e o contribuinte assumiu o compromisso de pagamento de pensão alimentícia, colégio e ginástica dos filhos, que possuíam à época 15 anos, 14 e 9 anos do Fábio Sandro, além da logopedia do filho Fábio Sandro.
Advoga o recorrente a regularidade do pagamento de pensão judicial ao filho Fábio Santos, sob o argumento de que o pagamento da pensão continuou apesar dele ter alcançado a maioridade, em razão de ter sido interditado por invalidez total e definitiva. Complementa que, sendo nomeado curador, teria se aumentado a sua obrigação com o pagamento das despesas médicas do interditado, conforme a sentença e petição acima citados. Ora, o acordo de separação judicial apresentado pelo recorrente deixa claro que os filhos teriam ficado sob a guarda e dependência da mãe, senhora Maria Sueli, motivo pelo qual o recorrente assumiu o pagamento de pensão alimentícia dos filhos. Entretanto, após adquirir a maioridade, houve a interdição por invalidez do filho Fábio Sandro, sendo nomeado curador justamente o senhor Newton Pávio, recorrente. Tal ato judicial, nomeação do curador, deixa evidente o fato de que a senhora Maria Sueli deixou de deter a guarda do filho Fábio Sandro desde 1992, então maior de idade, cessando assim os efeitos do acordo de separação celebrado pelo casal e homologado judicialmente, sendo estabelecida nova relação em decorrência do processo de interdição e curatela, onde há que se destacar os comandos do artigo 1740 e 1774, ambos do Código Civil Brasileiro, no sentido de que incumbe ao curador, conforme seus haveres de condição, prestar alimentos ao curatelado. Portanto, os valores declarados pelo autuado como pagos ao filho não se caracterizam como pagamentos passivos de dedução da base de cálculo do RPF a título de pensão judicial, devendo ser mantida a respectiva glosa. Glosa de despesa com saúde. Mediante a análise dos documentos resultados da impugnação, foram considerados como devidamente comprovados diversas despesas com saúde, sendo mantidos apenas as glosas relativas à parte dos pagamentos a Onomar Ferreira, um profissional, e também de pagamentos à mútua assistência médica, posto que não seria o contribuinte o beneficiário de tais gastos. Mediante a apresentação do acordo homologado judicialmente, requer o contribuinte o afastamento das glosas relativas às despesas médicas dos alimentantes, Lucas e Ana Luísa, e sua esposa Sueli. Consta no acordo homologado judicialmente que, além da pensão, o recorrente arcaria com as despesas relativas ao plano de saúde da ex-esposa e dos filhos. Uma vez constatada a existência de um acordo homologado judicialmente com cláusulas específicas de pagamento por parte do recorrente das despesas com o plano de saúde, deve ser afastada a glosa relativa a tal gasto, sendo mantidas as glosas referentes às demais despesas médicas, uma vez que o acordo somente trata do pagamento de plano de saúde. Quanto aos demais pagamentos de despesas médicas e plano de saúde, a outros beneficiários, conforme demonstrado no item acima, que tratou da glosa de despesa indevida com pensão alimentícia, o suposto acordo de pagamento de pensão à filha Nachara não foi devidamente comprovado, não sendo possível determinar se havia cláusula relativa a arcar com o custo de despesas médicas. No que se refere ao filho Flávio Sandro, também foi demonstrada a impossibilidade de deduções de despesas relativas ao mesmo decorrente de acordo homologado judicialmente, pelos mesmos motivos devendo assim ser mantidas as despesas as demais glosas. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito por dar parcial provimento para restabelecer parte das deduções com pagamento de pensão alimentícia judicial e plano de saúde nos valores de 54.103,61 e 4.644,44, respectivamente. É o voto, presidente. Ok, eu vou passar a palavra, a senhora pediu, né? Eu estou com um pouco de dúvida, porque, na verdade, assim, curatela também pode ser deduzido, se não me engano. Ele pode deduzir guarda oficial curatela. É uma pessoa que não tem capacidade, mas, enfim... Pagamento de curatela dedutível? Acho que sim, quase certeza. Tem que perguntar, eu tenho quase certeza que sim. Vou passar, então, a princípio, me parece que não é isso, mas, enfim, passa a palavra para a Sônia, de repente, está com a memória mais fresquinha, mas, se eu não me engano, é dedutível, sim, tá? Tenho duas colocações. Primeiro é essa, a mesma colocação do Rony, eu acho que precisa verificar, mas eu acho que ela é dedutível, por até. E a segunda questão é que você está aceitando documentos que foram apresentados fora do prazo. Essa é uma questão recorrente na turma ou não? Sim. Então, eu não aceito documentos apresentados fora do prazo. Eu não aceito. Eu acho que eu sou do tipo que vota no sentido de que nós precisamos preservar aí o processo administrativo fiscal nos termos da lei, e eu não conheço normalmente de documentos apresentados fora do prazo. Então, se esses documentos fora do prazo que foram conhecidos, eles ensejaram o provimento parcial de alguma questão, eu voto no sentido de não conhecimento, voto contrário. Sim. Então, ele abre aí uma votação do conhecimento, então, não tem problema. A justificativa dele foi que ele estava buscando os arquivamentos judicial, foi isso, Mário? Você tem algum protocolo de que ele buscou esses arquivamentos
antes do prazo e tal, alguma coisa do gênero, para comprovar, né, que foi uma força maior em tese, né, que a delegação? Como é que está? São dois momentos distintos. Teve documentos que ele apresentou somente no recurso, mas contrapondo foi apresentado foi julgado, né, na DRJ. Tá. Ele apresentou os comprovantes e na DRJ entendeu-se que aqueles comprovantes não seriam suficientes para atestar o pagamento da pensão. Então ele trouxe novos documentos que seria o acordo homologado. Esse é o primeiro. Agora, tem documentos que ele apresentou somente depois do próprio recurso. Ele tinha requerido junto à Justiça desarquivamento do processo para apresentar. Então ele não tinha aqueles documentos no momento que ele apresentou o recurso. Então eu entendi que caracterizaria lá o disposto no artigo 7235. Então, assim, a gente no entendimento não é que acata qualquer documento, não, viu, Sônia? Assim, a gente avalia de acordo com os elementos que são apresentados no processo. E nesse caso especificamente, eu estou recebendo, por entender, eu até fui voto pedido na sessão anterior, que eu não estava considerando alguns documentos, mas nesse caso específico, eu estou entendendo que ele mostrou que ele pediu o desarquivamento e que não tinha disponível aqueles documentos ainda naquele momento. E lá no recurso, ele já pede para apresentar depois que tinha solicitado junto à Justiça. Então, nesses dois casos, no caso do recurso, eu estou acatando porque ele está contrapondo lá, porque ele achou que era suficiente, e esse depois foi que ele pediu os arquivamentos junto à Justiça. Mas eu te perguntar, esse desarquivamento ele pediu quando exatamente? Você sabe dizer? Já foi antes do recurso voluntário, antes da determinação? O que aconteceu? Tem que verificar aqui com calma, mano. Não, porque se ele pede os arquivamentos só depois do prazo do recurso voluntário, eu acho que é um pouco demais, mas acho que não deve ser isso, né? Ele deve ser pedido antes do prazo do recurso voluntário. Já essa dúvida temporal que eu acho que para mim tem alguma diferença, né? Ele não declarou como dedução, ele declarou como dedução de pensão alimentícia. O pagamento de pensão alimentícia. Da curatela, né? Ele não declarou esse valor, ele declarou lá como dedução a título de pensão alimentícia paga com o filho maior interditado, só que ele tinha 4. Aqui tem que. Eu estou com uma pergunta recente, tá? Então, aqui, abril 2020. Como deve declarar o contribuinte incapaz? A declaração é feita em nome do incapaz, pelo tutor, etc. O funcionamento incapaz pode ser considerado dependente do tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que o declarante inclui os rendimentos incapazes da declaração. Então, está na pergunta, acho que isso é mais ou menos tranquilo, tá, Mário? Assim, que ele pode, assim, é uma questão mais de preenchimento de declaração, talvez, eu não sei se ele preenche, mas acho que seria no caso, acho que não tem um campo específico, acho que no campo não tem a previsão de tutela, curatela, acho que não tem, assim, menor dependente, né, e aí depende do ano da declaração também, não dá. Eu peguei o perguntão de 2020, pergunta 79, tá? Mas acho que deve ter nos anos anteriores também, acho que é uma inovação de 2020, isso aí já tem algum tempo, né? É uma situação rara, a gente não pega muito aqui. Tá? Agora, em relação só também, a colocação pela Sônia, né, também, um pouco na linha do que a gente não tem aqui uma linha mestra em termos de conhecimento, não tem uma, até porque depende muito do caso concreto, do convencimento do vereador aí, né? Então, assim, é bem casuístico mesmo, assim, tem nuances aí, cada relator interpreta de uma maneira, e isso aí o CARF inteiro é assim, tá? Não é só a nossa turma, não. A gente julga o caso concreto e vê que, particularmente nesse caso, se ele demonstrou que ele não apresentou no recurso voluntário, já havia uma lide sobre essa questão, já estabeleceu na DRJ, se ele demonstra que não apresentou no recurso voluntário, porque já tinha pedido antes para a Justiça, só que a Justiça tarda, embora não fale, em tese, eu tenderia a aceitar, mas seria uma situação muito específica, né, que foi demonstrado que ele não apresentou antes por uma coisa, uma memória que não pode ser imputada a ele, né, a marca burocrática do judiciário, mas aí deveria ter, sei lá, um protocolo de pedido de desarquivamento do processo anterior ao recurso voluntário para eu acatar, assim, minha avaliação, tá, grosso modo, assim.
partindo do princípio também que esses documentos estão sendo complementares, aí se enquadraria no lado dos incisos do PAF, né, complementares às questões levantadas já no julgamento da DRJ. É por isso que eu perguntei, minha abordagem seria essa, mas é por isso que eu perguntei para o Mário, né, se realmente ele traz alguma prova de um protocolo anterior aí, porque às vezes o contribuinte, uma coisa que acontece em depósitos bancários, acontece também isso, o contribuinte ele disse que pediu para o banco, mas aí o banco, às vezes o banco ele pede as coisas para o banco e o banco não atende o contribuinte, é só quando a Receita pede que o banco entrega alguma coisa. Então, a gente sabe que essas máquinas burocráticas, às vezes, elas são lentas e morosas mesmo, mas o contribuinte tem que trazer algum protocolo, né, de pedido de alguma coisa, alguma prova, essas alegações, assim, para evidenciar. Mas, Mário, você conseguiu chegar a verificar? Você fala de qual? Bom, primeiro a data, não sei se está verificando. Quer pedir uma vista de mesa, de repente? Pode ser para... Essa questão... Só complementando aqui, para mim a questão da curatela, ele pode declarar como dependente ou não, mas aqui ele está declarando pagamento ao filho que ele tem, que ele é curador, ele está pagando pensão alimentícia ao filho que ele é curador. E aqui não fala, nessa pergunta também, não fala que pode abater pagamento que você faz para o... Se você é curador, você faz pagamentos aí. Pois, mas assim, por exemplo, eu tenho a curatela do menor, né? E aí eu faço pagamentos, eu tenho despesas com essa curatela. Essas despesas, em tese, eu posso abater. Somente se você declarar ele como dependente, né? Oi? Declarando como dependente. Ele declara como dependente, não declara? Está declarando como pagamento de pensão alimentícia. Ele está declarando a pensão. Aí complica um pouco. Ele está declarando a pensão e ele fala que a guarda é da mãe, sendo que ele que é o curador. Porque tem um acordo judicial lá que ele foi interditado por ocedente do automobilista e ele passou até a guarda. Então, o que eu estou colocando voto é que aquele acordo perdeu os fundamentos por dois motivos. Primeiro, porque o filho atingiu a maioridade. E segundo, porque pelo processo de curatela, ele passou a ser o curador do filho, então o filho deixou de ser dependente da mãe, deixou de estar sob a guarda da mãe, e não há nada que justifique ele pagar a pensão. Tá. Ok. Ele pede que seja como dependente? Não, ele não faz uma coisa específica assim? Não, ele defende que a guarda do filho está com a mãe, apesar dele ser curador, e ele paga a pensão definida no processo de separação judicial. Tá. Tendo em vista essa situação concreta, eu estou achando um pouco difícil mesmo dar provimento nesse ponto. Que realmente ele declarou tudo digamos... Tem uma questão aqui... Conforme, né? Eu não consigo, se me permite, eu não consigo chegar ao mesmo raciocínio do Mário, até concordo com a decisão final, mas acho que eu caminharia para as conclusões, quanto que, porque alguém assume a curatela, automaticamente a mãe perde a guarda. Eu acho que pode ser possível, o curador pode ser um terceiro nomeado pelo juiz, o curador depende ao pai que vai se manifestar perante o Ministério Público, vai prestar contas, é alguém mais organizado com documentos, e ele é o curador. E a mãe tem a guarda, e a mãe que fica com esse filho, né, que era menor, e passou a ter... Então, acho que o argumento que, pela perda da curatela, ele ser curador, houve automaticamente a perda da guarda, eu não entendo, mas eu entendo que por ele ter atingido a maioridade, sim, a pensão alimentícia não é dedutível. Eu iria por esse argumento, somente. Eu acho que é o outro raciocínio, acho que prejudica o argumento, na verdade. Eu votaria para as conclusões porque eu não concordo com ele. Mas se ele é maior de idade e não tem a pensão alimentícia, automaticamente cessa a possibilidade de ter dedução, né? Sim, então ele, em tese, o que ele deveria ter feito era declarar aí como dependente, no caso, em função da decisão, até ele completar a idade, depois ele começar a declarar, em vez de ele pedir dedução de despesas
ali entraria como dependente lá. Que realmente eu não sei como é que as despesas com se ele tem direito na despesas que daí dedução de pensão judicial, acho que não tem nenhuma. Porque daí o que acontece depois que também na época quem pode deduzir algo com curatelado, tá meio ruim o áudio para mim, mas quem pode deduzir com curatelado seria quem tem a guarda dele, que seria então a mãe, né? Então ela poderia botar ele como dependente, tanto é que ele não põe como dependente. Então ele quer se aproveitar do benefício da pensão alimentícia. Pensão alimentícia ele paga por liberalidade após ele ter completado a maioridade. Então eu iria por essa linha, é liberalidade, não é dedutível. E quem pode se abater algum valor desse pagamento, que eventualmente paga, é a mãe, que é quem tem a guarda, e poderia colocar ele como dependente. Tanto é que o próprio contribuinte aqui não põe ele como dependente. Eu entendo o caminho, o resultado é o mesmo, mas só um pouquinho diferente. Estou tendo acho que parece correto, assim. Não sei colocar, se é o caso dos gêneros aí, né, que a gente tem uma mistura de tutela com guarda judicial, transição que não foi. Não é o caso lá. Olha a tua mão aí. É uma dúvida de fato que, de repente, o Mário pode me esclarecer, me ajudar. Ele é de maior, tem problema, tem a curatela, né, tem a intervenção. É essa a situação? Sim, essa intervenção foi superveniente por acidente automobilístico. Então ele realmente tem uma limitação. Então, e a pensão judicial, nesse caso, não foi imposta pela intervenção? Não. Ele está limitado? Não traz nada disso. Ele simplesmente ele traz o acordo de homologado judicialmente da pensão judicial lá da separação do casal quando menores. Eu estou colocando ele, me parece que ele tinha menor. Filho à época. Esse o curatelato. E aí depois ele atingiu a maioridade e posteriormente esse filho foi um acidente de automóvel e ele até fala que ele morreu 10 anos depois. Mas nesse período ele passou a ser curador do filho e o filho já era maior de idade. Ok. Respondendo aqui a questão do protocolo, presidente, na folha 90 ele traz aí o pedido de desarquivamento. Foi mais ou menos a época do recurso, alguns dias antes da data que ele protocolizou o recurso. Posso só fazer uma colocação? O fato dele, vocês vêm entendendo que o fato dele ter atingido a maioridade, mesmo que a pensão alimentícia tenha sido definida judicialmente homologada, porque ela pode se estender, né, até o término da graduação, enfim, ela se torna indedutível? Na verdade, assim, temos jurisprudência que eu diria que não é nem da nossa turma, né? O CARF vem amplamente decidindo que passou dos 24 anos... 24, dos 24, mas a maioridade não é com 24. O caso aí não é dos 24, tá? Isso aí é mais tranquilo. Então não é a partir da maioridade. Não, é 24. Eu continuo não conhecendo, mesmo que ele tenha feito o pedido do desarquivamento, porque isso é um documento que ele já deveria ter com ele, mesmo desde a época lá. Então, eu não concordo com essa posição do Mário. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte, Mário, pode falar? Tá baixo, Mário? Não estamos escutando direito, você pode, pelo menos eu não escutei direito. Só esclarecendo que não tem nada nos autos dizendo que esse curatelado Tá ruim. Não estou escutando. Muito ruim mesmo. Tá falhada. Acho que o pessoal tem que fechar o microfone, talvez. Eu vou fechar o meu aqui. Tá, vou tentar melhorar. Nos autos, não tem nada que evidencia que ele era estudante depois dos 18 anos para dizer que ele poderia continuar como dependente. Então, nos autos não há elemento que mostre que ele poderia continuar como dependente a partir dos 18 até os 24 anos de idade. Depois dos 21, na verdade. Tá?
esclarecido esse ponto. Não sei se você vai ver, acho que o Martin quer fazer mais uma observação, depois a gente passa a votação do conhecimento, tá? Eu só fiquei com uma dúvida aqui, qual a idade que ele tinha no período do lançamento? Aqui é no calendário 2003. Ele é de 92, ele estaria com 21 anos, é isso? Ele estaria com 20 para 21? Porque se ele está com até 21, seria dedutível. Cessou os 21, não seria mais. Não sei se não é bem o ano que dá os 21. Me perdoe, em 80 ele estava com 9 anos de idade, o lançamento é de 2005, né? Desculpa, a invalidez foi em 92, eu me confundi aqui. Em 80 ele estava com 9 anos de idade. Então, em 2005 ele já tinha... 40. O ano calendário é 2003. Lançamento 2003. Então, mais 13, ele já estava com 31 anos, né? 30 anos, pelo menos. Obrigado. Isso aí eu coloquei em 15 de 7 de 1980, fizeram a separação judicial, a filha tinha 15 pontos, 14 e o Fábio Sandro tinha 9 anos, em 1980. Voltou a ficar ruim. Gente, são praticamente meio-dia. A gente pode fazer o seguinte, votar o conhecimento, e a questão de mérito aí fica até para a gente, até por causa do apoio, né, que tem os horários deles, o apoio à gravação. Então, a gente faz votação do conhecimento, da documentação, e depois aí a gente retorna com o mérito desse recurso, só para acertar, e tem um intervalo de almoço, dá para refletir sobre a questão da curatela. Tá ok? Pode ser, Mário? Desculpa. São dois momentos distintos. Os dois, aquilo que ele apresentou somente na Mário, tá com problema sério para a gente ouvir você. Eu acho que é o seu microfone aí, Ronê, que tá dando uma interferência. Eu tenho escutado um barulho quando você deixa ligado aí. Então. Tá. Eu fiquei na dúvida do seguinte, vai botar os dois conhecimentos? Quando deu a travada. Aquele que ele apresentou, aqueles documentos que ele apresentou somente no recurso e os que ele apresentou pós-recurso, ou vai botar os dois que estão sendo colocados? Não, eu acho que, eu não sei, me parece que o ponto aí mais dissonante seria os documentos após recurso voluntário mesmo, né? Aí o outro até poderia gerar, mas não sei. Então, se a Sônia quiser também, ela parece que os que ele apresentou com recurso voluntário, segundo a tua narrativa, né, Mário, foram já dentro de um contexto de lide que já estava instaurada, contraposição de argumentos. Aí eu acho que até tem previsão no passo. Seria aquele que apresentou depois, né? Só os que apresentou depois. Ok, Mário? Ok. Então, vamos começar a votação. O Mário mantém seu voto para conhecer os documentos? Aqui na página 90 está o protocolo da defesa dos equipamentos. Então, você mantém? Pode prosseguir na votação. Quanto aos documentos, eu acolho. Eu também. Acompanho o relator quanto aos documentos. Eu vou acolher também, considerando alguns motivos. Primeiro, né, de o contribuinte ele ter, ao longo, né, de todo o processo, tentado fazer prova do que ele estava alegando, considerando ser uma pessoa física, considerando ainda, né, se tratar de documentos que ele não necessariamente deveria ter conhecimento de que ele teria que apresentar, né, dado, né, esse caráter menos formal que regulamenta, né, o processo administrativo fiscal e a busca da verdade material, e, finalmente, especificamente com relação aos documentos, pelos motivos óbvios, né, dele ter necessitado de requisitar um desarquivamento dos autos, tarefa essa que a gente sabe que não costuma ser de grande velocidade para que aconteça. Então, na esteira do voto do relator, eu também acolho juntada. Eu não conheço dos documentos,
por intempestivos. Eu conheço dos documentos, entendo que não tem intempestividade, ele está até reiterando desde o início. Posição bem consolidada. Eu também acolho aí os documentos, considerando a linha A lá do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235 como bem apontado pelo Mário. Eu vou acompanhar também o relator e eu vou pedir, então, nesse momento, a gente está no item 16, tá? Para fazer uma pausa na gravação, chegou o horário do almoço, e a gente retorna com as questões de mérito desse recurso a serem votadas na sequência, tá bom? No início da tarde. Okay? 1h15, 1h20, todos aqui, por favor. A gente dá recurso. Patrícia, pode interromper a gravação. Ok, presidente.